sejam todos bem-vindos. Esse é o Entrevistado da Semana do Brasil61.com. A partir de agora você acompanha um bate-papo exclusivo com a médica infectologista Raquel Stuck. Ela é professora, doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Lembrando que essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e compartilhar. Bom, doutora, muito obrigado por nos receber. É um prazer estar aqui com vocês hoje para podermos conversar um pouquinho mais sobre a Covid. Doutora, o governo federal divulgou finalmente o projeto, o plano para vacinação da população brasileira contra a Covid-19. O que a senhora acha desse plano? Bom, esse plano, ele é, vamos dizer assim, na minha maneira de ver, um início, na verdade, de uma organização com algumas diretrizes que devem ser detalhadas ainda ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, mas que direcionam para como deverá ser a nossa vacinação contra a Covid-19. Então, alguns ganhos, eu acho, alguns avanços, vamos dizer assim, de tudo que está tão tumultuado nesse momento em relação à vacinação, né, aconteceram na divulgação deste plano ontem, como, por exemplo, a incorporação de todas as vacinas, né, que a Anvisa liberar ou aprovar como seguras e eficazes, deverão estar, né, no plano, e também direcionando os grupos prioritários, né, e de que forma eles vão ser hierarquizados ali para iniciar a vacinação, né? Agora, outros detalhes, claro, ainda ele não é um plano que você fala, nossa, aplique-se que já está prontinho, né? Não, eles ainda vai precisar que a equipe técnica, que deve ser chamada, até todos os técnicos que participaram das outras campanhas, né, de vacinação do país e que sempre foram um sucesso, devem continuar colaborando, né, para a organização e a implementação deste plano num futuro próximo. Doutora, e qual o papel que cabe aos municípios dentro desse plano? A gente viu que municípios é uma palavra que foi citada umas 20 vezes dentro do plano, mas como a senhora explicou, sem uma metodologia específica de como vai ser realizada a vacinação. O que cabe aos municípios? Olha, tá. Eu acho que aos municípios cabe o que até, na minha maneira de ver, sempre coube em todas as campanhas de vacinação, né, que são as vacinas de gripe anualmente, as vacinas de influenza, gripe e influenza, as campanhas que nós já fizemos de febre amarela e sarampo, tal, ao longo da vida. Então, aos municípios cabe essa organização, em termos de dimensionar a sua capacidade atual de atendimento para aquela população que o município tem, elegível para, né, a vacinação, pelo menos ao longo dos 2 primeiros meses. Então, se eu tenho local, se eu preciso ampliar os locais, com certeza os municípios devem, é esperado que eles ampliem o horário de funcionamento, não é? Isso é uma demanda que nós já temos, né, que contribui muito para a falta de adesão à vacinação, é o horário restrito de funcionamento das salas de vacina, então agora isso terá que ser ampliado, e o município tem que dimensionar também o RH. Além disso, é também dever do município dimensionar o que ele vai precisar de insumos, principalmente de seringas e agulha. O mundo está comprando seringa e agulha, então não basta até separar uma verba para isso, é necessário que os contratos e as compras já sejam realizadas. E se o município sabe que ele tem 50 mil pessoas no grupo de risco, ele vai precisar, no mínimo, de 100 mil agulhas e 100 mil seringas, por exemplo, para poder realizar a vacinação da sua população. Doutora, na sua opinião, essa questão da autorização da Anvisa para que as vacinas possam começar a ser liberadas, disponibilizadas para a população, é algum tipo de impedimento, barreira ou dificultador que o PNI ou que o governo comece a fazer a vacinação da população? Não.
Eu acho que, na verdade, a autorização da Anvisa é que nos dá segurança para iniciarmos a vacinação em massa, né, da população, em massa que eu digo, que é isso que a gente espera no futuro, mas começarmos a vacinação da nossa população. É fundamental, né, termos essa análise e a aprovação da Anvisa, né? A Anvisa é o nosso órgão regulador e que é um órgão técnico extremamente competente, que não deve ser colocado, né, em brigas políticas, em disputas políticas, nem de um lado e nem de outro, e deve fazer o seu papel técnico como sempre fez. Então, nós temos... Você vai me perguntar, mas outras agências de outros países, né, e agências famosas e também com credibilidade já liberaram a vacina. Isso, com certeza, auxilia o trabalho da Anvisa, mas ele não substitui a aprovação da Anvisa de maneira nenhuma. Perfeito. Bom, continuando então na questão da Anvisa e as vacinas, a gente tem no plano um tempo mais ou menos de 4 meses para começar a vacinar a partir do ano que vem, né? A partir de fevereiro, março do ano que vem, a gente tem um período de mais ou menos 4 meses para vacinar a população prioritária, certo? Depois dessa população, a gente vai ter um outro período para vacinar outras pessoas, que deve estar mais ou menos em torno de 12 meses, ou seja, a gente tem um pouco mais de um ano ao longo de 2021 e a entrada de 2022, a princípio, para vacinar toda a população, fazer a barreira de proteção. Esse prazo é suficiente? Olha, tudo vai depender, na verdade, de quanto dos acordos que forem firmados, né, com os produtores de vacina. Então, tudo vai depender de quantas doses de vacina nós teremos disponíveis. E aí, sim, sem dúvida nenhuma, nós temos um atraso, que talvez nós sejamos o país mais atrasado para formalizar os acordos comerciais de compra de vacina, né? Não adianta, porque isso tem que ser algo oficial, quantas doses eu quero, para a indústria também poder depois entregar o que a gente está pedindo. Então, este atraso, com certeza, é um atraso indesejado, né? É um atraso que não poderia ter acontecido. Isso, se nós podemos falar, existe um erro, quer dizer, vários erros nós temos ao longo desta pandemia, na estratégia aqui de controle da pandemia no país. Mas este é um erro a mais agora, que realmente compromete a nossa economia, compromete a saúde de todos nós. Nós temos poucas doses já comprometidas, vamos dizer assim, que parece com segurança para vacinar a população. E temos promessas de acordos que serão feitos, né? Então, tudo vai depender. Se, de repente, né, os produtores de vacina conseguem ter uma produção a mais até do que eles estão esperando, e se o Brasil se comprometer e comprar a vacina, nós podemos até ter um prazo mais curto de vacinação de todos. Porque a gente tem que lembrar que todas essas vacinas, as que estão aqui mais adiantadas para serem aprovadas, elas são sempre 2 doses, né? Então, se eu tenho 100 milhões de pessoas, né, elegíveis para vacina, eu preciso de 200 milhões de doses e assim vai, com um pouquinho a mais que eventualmente pode ter alguma perda. Então, o prazo vai depender muito da quantidade de doses que nós vamos ter aqui no nosso mercado interno. Agora, só uma lembrança que é importante também. Quando a gente fala de aprovação da Anvisa, a Anvisa é um órgão que ela trabalha sob demanda. Sempre foi assim, né? Então, todo e qualquer produtor, né, toda e qualquer indústria, de qualquer medicamento que tenha interesse em registrar o seu produto aqui no Brasil, ele tem que enviar necessariamente toda a documentação para apreciação da Anvisa. A Anvisa ela não faz uma buscativa, ela não vai atrás, né, dos produtores de qualquer medicamento. Olha, você não quer trazer seu produto aqui para o Brasil? Não. Então, e até o momento, nós não temos nenhuma das indústrias produtoras de vacina, dos laboratórios produtores, que já solicitaram o registro aqui no Brasil, nem em caráter regular,
nem em caráter emergencial. Nós esperamos que os fabricantes o façam num curto intervalo de tempo para que a Anvisa também possa, a partir de receber esta solicitação, passar a análise e divulgar o seu parecer final, se aprovada ou se não aprovada. Doutora, é interessante a senhora falar sobre doses de vacina. A gente está com essa questão de que algumas vacinas vão precisar de mais de uma dose para efetivamente poder imunizar a pessoa. Na sua opinião, uma pessoa que precisa ir a um posto de saúde tomar mais de uma dose da vacina é um dificultador para que a população, como um geral, fique imunizada contra a Covid? Veja, eu tenho em algumas aulas, até para alunos, enfim, em algumas lives que a gente tem feito, eu tenho colocado um slide inicial que fala qual é a vacina ideal, né? Então, a vacina ideal, até um dos quesitos para termos uma vacina ideal seria que ela fosse de dose única, que a cadeia de frio fosse muito fácil, que ela desse uma proteção muito prolongada, que protegesse toda a população, né, mais vulnerável, principalmente para adoecimento mais grave. Nós não temos essa vacina ainda, né? Então, todas as vacinas, as 5, 6 vacinas que estão mais próximas de aprovação, porque já tem resultados de fase 3, todas são 2 doses. Isso compromete a adesão à vacinação ou eu ter a maior cobertura vacinal? Sem dúvida nenhuma compromete. O ideal seria que fossem doses únicas, mas nós não temos, né? Então, aí eu acho que entra um papel muito importante de todos, do governo federal, do estadual, e aqui, como a gente estava conversando, do municipal também, nós da área da ciência, né? Vocês da área de divulgação da informação, de um trabalho muito consistente e muito insistente da importância da vacinação na saúde como um todo, principalmente na saúde pública, e a importância da adesão. Então, quem tomou a primeira dose deve se lembrar de 3 semanas ou 4 semanas depois, retornar ao posto para tomar a segunda dose, porque essa eficácia da vacina que nós vemos sendo divulgada de mais de 90%, ela é quando eu tenho 2 doses da vacina, né? Então, e aí nós precisamos, eu acho que de um trabalho educativo e lembrar a todos, inclusive lembrar ao nosso presidente que quando eu me vacino não é uma decisão que eu estou pensando só em mim e na minha saúde, não é? A imunização, ela tem o objetivo dela é uma proteção individual, mas é muito maior do que isso. O objetivo da imunização é a proteção coletiva. E foi assim, através, né, de vacinação de uma porcentagem muito grande da população, que nós conseguimos já erradicar algumas doenças, graças à vacinação. E graças à vacinação, historicamente, nós aumentamos a sobrevida da população mundial também, que antes morriam das doenças infecciosas de uma maneira geral, né? Então, a vacinação não é só uma decisão individual, ela é uma decisão que tem reflexo na saúde coletiva, mas se você me permitir, eu já vou até falar assim, se eu acho que neste momento ela deve ser obrigatória e compulsória, do ponto de vista da ciência, eu diria para você que eu acho que sim, mas do ponto de vista que nós estamos de vivência na sociedade, com tantas discussões, com tantos fatos, até mesmo dos próprios gestores, que levam, às vezes, a questionamento de segurança de vacina, eu acho que não é o momento ideal agora de se exigir uma obrigatoriedade da vacina. Eu acho que o momento é de convencimento das pessoas, através de dados científicos e reais, da importância da vacina. Então, divulgar esta informação. E daí, eu acredito que as pessoas vão sim aderir à vacinação assim que forem contempladas para serem vacinadas. Bom, doutora, agora que a senhora entrou num ponto um pouquinho mais polêmico, eu vou puxar um pouquinho mais a nossa conversa, porque eu queria saber da sua opinião a respeito da exigência, da possível, ainda não há uma confirmação do governo, mas da possível exigência de uma assinatura do termo de responsabilidade para quem for tomar essa vacina com status de uso emergencial. A senhora acha que é necessário um tipo de documentação como essa? Não, não é necessário e eu espero que isso não vá adiante, que não passe de 2, 3 dias de discussão aqui, talvez um pouco acalorada,
porque um documento desse ele não se justifica sob nenhuma hipótese, né? Mesmo as vacinas, né, que forem colocadas ou aprovadas para uso emergencial são vacinas aprovadas pelos órgãos regulatórios, então elas já foram certificadas de segurança. É diferente se eu resolvo participar de um projeto de pesquisa de uma vacina que está chegando no Brasil agora, ou, por exemplo, a vacina da Sinovac ainda está recrutando pessoas. Então, se eu vou lá como voluntária de uma vacina que está em teste ainda, eu vou lá e assino uma vacina que vai estar vindo da Argentina, vamos supor, eu vou lá e assino que eu aceito participar e, né, dali e assino um termo de responsabilidade. Em todas as medicações que já estão aprovadas pela Anvisa, não faz nenhum sentido, né, termos termo de responsabilidade. O que talvez faça sentido, e talvez a gente possa propor ao governo, se ele quer ter algum tipo de termo de responsabilidade, é que aquelas pessoas, né, que se recusam a vacinar, ou aquelas pessoas que se recusarem, por exemplo, a usar máscara, né, aquelas pessoas que provocam aglomeração, que elas assinem um termo de responsabilidade que elas não vão ocupar leito de hospital. Eu acho que isso seria ótimo. Bom, doutora, a gente está chegando então no final da nossa entrevista e como a senhora já puxou esse gancho, eu gostaria de saber se essas medidas de proteção que nós temos adotado desde o começo do ano para cá, se elas ainda são válidas. Álcool em gel, máscara, distanciamento social, são medidas que a gente ainda precisa adotar? Precisamos adotar assim e estar agarradinho com a gente, que nem lavar o rosto de manhã, escovar dente após as refeições. Então, essas medidas elas ainda são fundamentais e serão fundamentais ainda provavelmente durante todo o ano que vem. Então, quem está pensando não sabe que quer comprar um presentinho diferente, compra uma máscara de um tecido diferente, de uma estampa diferente, porque elas serão nossas companheiras. E mesmo com a vacinação. Pelo menos até o momento, nós sabemos o quê? Quando eu falo que uma vacina tem uma eficácia de 90%, eu sei que se eu for vacinada, tomei as 2 doses, a chance de eu entrar em contato com o coronavírus e não adoecer é 90%. Né? Então, o que nós sabemos são os dados que a vacina nos protege da doença. Nós ainda não sabemos se a vacina vai proteger, me tornar uma portadora do vírus por um período, por exemplo. Eu tomei a vacina, eu entrei em contato com o vírus, eu posso transmitir o vírus para você, por exemplo? Né? E eu não adoeço, mas eu posso transmitir. Isto é possível? Nós não temos esta resposta e talvez a tenhamos no próximo semestre. Então, mesmo que vacinado, eu ainda tenho que usar a máscara, né, porque eu posso, sim, ser ainda um transmissor do vírus. E, eventualmente, eu posso estar nos 10% que não responderam à vacina. Então, mesmo que vacinado, ou até que a gente tenha uma grande parte da população vacinada, nós ainda continuaremos em 2021 usando máscara, evitando aglomeração, fazendo nossos encontros, a maior parte deles de forma virtual e higienizando sempre as mãos. Então, e outra coisa que a gente ainda também não sabe é o tempo de proteção da vacina, né? Pode ser que a hora que acabe uma campanha de vacinação, se ela durar mais de um ano, já esteja no momento de revacinar as pessoas que, eventualmente, aqueles que foram vacinados no primeiro grupo, podem já estar perdendo a proteção, como acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Perfeito. E assim, então, a gente encerra o nosso papo. A gente conversou com a doutora Raquel Stuck, que explicou um pouquinho mais a respeito da vacinação, do plano de vacinação que o governo apresentou e algumas medidas importantes para a gente continuar mantendo. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a vocês um ótimo final de ano. Todos nós temos que saber que somos responsáveis, sim, né, pela evolução desta pandemia, para melhorar ou piorar, dependendo do que nós fizermos em termos de fomentar a aglomeração ou não. E desejo que e desta forma, acho que a gente vai ser responsável para tentar impedir que as aglomerações aconteçam. Desejo um final de ano e em 2021 com muito. Tá certo, doutora, muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.